Bom, mas agora para a leitura da Bíblia do Expositor, capítulo 41, esse dia 10 de fevereiro, segunda-feira. 40 dias lendo aí a Palavra de Deus, a Bíblia explicativa desse ano de 2025. Eu creio que você está sendo ricamente cheio de sabedoria, de aprendizagem da Palavra de Deus. Nesta Bíblia de explicação, Bíblia do Expositor, onde aprendemos tudo o que aconteceu com José, a família de Jacó, até chegar nos dias de hoje, esse dia 10 de fevereiro, segunda-feira. Amém? Vamos lá, vamos iniciar a leitura, para a honra e a glória do nome de Jesus. Senhor Deus, Pai eterno, Senhor do céu, Senhor da glória, esteja conosco nesta leitura e que seja feito a tua vontade aqui, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Vamos aqui iniciar a leitura do capítulo 41 do livro de Gênesis. Estamos aí agora há 41 dias de leitura da Bíblia do Expositor. Então, só pegando aqui a visão do capítulo 40, né, que José sonhou e ele realizou, aliás, os sonhos realizados, os que sonharam, os copeiro mor e o padeiro mor, e suas realizações, no versículo 20 do capítulo 40, antes de iniciarmos o 41, que diz assim: E aconteceu que ao terceiro dia, que era o dia do aniversário de Faraó, que fez um banquete a todos os seus servos, e levantou a cabeça do chefe dos copeiros e a cabeça do chefe dos padeiros entre os seus servos. E fez voltar para o seu ofício o chefe dos copeiros, e deu a ele a taça na mão de Faraó, tal como havia dito José que aconteceria. Mas enforcou ao chefe dos padeiros, como José havia interpretado, novamente, tal como tinha declarado José. E o chefe dos copeiros não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. Ou seja, nem tudo é de propósito, nem tudo. Sempre Deus está na frente de tudo, concernente àquele a quem Ele ama. E diz assim: a disciplina divina permitiu que José fosse tentado em todos os aspectos, e por isso o chefe dos copeiros o esqueceu, embora ele tenha se dado conta de sua inocência e de que José possuía uma relação misteriosa com Deus. Todos estes fatos ajudaram José a edificar um tremendo tipo impressionante, o Salvador de Israel e Redentor do mundo, como Jesus, né? Jesus foi tentado em todos os aspectos, mas aprendemos que ele não se deu a tentação imoral. Ele não se deu a tentação imoral. E se livrou de todas as imoralidades, assim como José se livrou da imoralidade, da tentação da mulher de Potifar.
No capítulo 41, vamos ler agora. Aqui já é no 1715, enquanto no capítulo 40, esses fatos ocorreram em 1718. Agora acontece em 1715 a.C., que é o sonho de Faraó, a interpretação procurada, a interpretação. E vamos ler sobre José, enfim, e a fome. Vamos ver lá o que aconteceu aqui na sua explicação a cada versículo, a cada parâmetro da palavra, para você entender. Amém? Ouça. Se não entender da primeira, pare o vídeo, copie e tenha um bom entendimento da palavra de Deus, que Deus quer falar a você agora, no seu coração, concernente aos seus sonhos, suas interpretações, naquilo que você está buscando, resposta que não vai achar em nenhum outro, a não ser no próprio Deus. Amém? Vamos lá. Pegue sua Bíblia, capítulo 41, o sonho de Faraó. E aconteceu que, passados 2 anos, teve Faraó um sonho, e eis que estava em pé, junto ao rio. Com relação a exatamente quanto tempo José passou na prisão, não é dito. Entretanto, sabemos que ele ficou lá durante 2 anos depois da interpretação do sonho do chefe dos copeiros. E eis que do rio subiam 7 vacas, formosas à vista, e muito gordas, que pastavam no prado, e que outras 7 vacas subiam do rio após elas, de feio aspecto, e magras, de carne, e pararam perto das vacas formosas à margem do rio, e que as vacas de feio aspecto e magras de carne devoravam as 7 vacas formosas e muito gordas. E acordou Faraó, porque dormiu de novo e sonhou outra vez, e eis que 7 espigas de cevada ou de trigo, porque não havia milho nesta parte do mundo nesta época, como sabemos atualmente, cheias e formosas brotavam de um mesmo pé, e que outras 7 espigas, miúdas e abatidas pelo vento abrasador, brotavam depois delas, e as 7 espigas miúdas devoravam as 7 espigas grandes e cheias, e despertou Faraó, e eis que era um sonho. Esse sonho já era referente a José, porque se na nossa explicação aprendemos que nessa parte do mundo não havia milho, não havia milho nesta época, como sabemos atualmente, ou seja, como sabemos no dia de hoje, que não tem. Então já falava de José, que Deus ia fazer brotar um remanescente aonde não nasce árvore, aonde não há água, aonde não há semente, aonde não há fruto. Aleluia! Aprendemos que Deus, ele faz brotar aonde ele não plantou. Deus, ele faz você conquistar aonde você não plantou. Deus faz você receber aonde você não assalariou. Ou seja, é propósito de Deus, é fé no Senhor que faz brotar o impossível. Porque ele só trabalha no impossível para alimentar a minha e a sua fé. Então, vamos à interpretação procurada. E aconteceu que pela manhã o seu espírito estava agitado e enviou a chamar a todos os magos do Egito e a todos os seus sábios. E Faraó lhe contou os seus sonhos. Mas não havia quem o interpretasse a Faraó. O livro egípcio dos mortos, que se encontra agora no Museu Britânico, em Londres, com as suas vacas sagradas, em número místico de 7. Um livro, sem sombra de dúvidas, bem conhecido a Faraó, deve ter ajudado a convencer ao rei que este duplo sonho era sobrenatural. Então o chefe dos copeiros falou a Faraó dizendo: lembro-me hoje das minhas faltas, com nenhum dos magos capazes de interpretar o sonho, eu, ou
ao menos, dar uma resposta para a satisfação do faraó. Este dilema já começava a ser conhecido no palácio, até que alcançou o chefe dos copeiros. Ou seja, foi espalhando a notícia, ninguém poderia interpretar o sonho, ninguém conseguia até chegar em todos os cantos do palácio. E chegou, ao copeiro, ele escutou. Estando o faraó muito zangado contra os seus servos, e pondo-me sob prisão na casa do capitão da guarda, a mim e ao chefe dos padeiros. Eu e ele tivemos um sonho numa mesma noite. Cada um sonhou conforme a declaração do seu sonho. E estava ali conosco o jovem hebreu, servo do capitão da guarda, e contamos-lhes os nossos sonhos. E ele nos interpretou e declarou a cada um conforme o seu sonho. E como ele nos declarou, assim aconteceu. A mim fizeste-me voltar para o meu posto, e fizeste ser enforcado ao outro. A interpretação agora dos sonhos do faraó. Então, o faraó enviou e chamou José e o fizeram sair correndo do cárcere. E lhe cortaram o cabelo e mudaram as suas vestes e apresentou-se a faraó. Bom, isso aqui é muito importante. Se José foi apresentar a faraó, José, filho de Jacó, escolhido por Deus, Deus está aguardando ele no cárcere para o momento oportuno de levantar ele novamente. Ele se apresentar a Deus. O que foi apresentar a Deus? Ele se apresentar a faraó, homem. O que foi que faraó fez a ele? Cortaram os seus cabelos, mudaram as suas vestes e apresentou a faraó e também tirou a sua barba. E lhe cortaram o cabelo e mudaram as suas vestes e apresentou-se a faraó. Com certeza também rasparam as suas barbas. Nós, quando vamos diante de Deus, a gente vai que nem aqueles animadores de torcida, entende? Todo sarará diante de Deus, tem que se apresentar com o corpo impecável, tudo ali limpo, cabelo cortado, barba feita, uma roupa bonita, de acordo para se apresentar diante do Rei dos Reis. Você, muitas das vezes, não quer se apresentar de acordo com a Bíblia, mas de acordo com a sua vontade, todo maltrapilho. Por isso você não alcança certas coisas. Amém? Não que isso seja uma, como é que se diz? Uma superstição para alcançar bênção. Não significa isso. Nada disso. É se apresentar diante de Deus como a semelhança dele. Com decência e com ordem. Então vamos à interpretação do sonho. Os eventos demonstram agora o que nenhuma mão humana poderia manipular. Só Deus poderia ter feito tal coisa. Isto nos ensina que devemos deixar que o Senhor planeje por nós. Os homens se esqueceram de José, mas é duplamente certo que Deus nunca se esqueceu de José, e tampouco ele se esqueceu de nós. Esta é pelo menos uma das razões porque devemos olhar para Deus em lugar de olhar para os homens. Aleluia. Pegou? Se não pegou, vou ler de novo. Texto do versículo. Então o faraó enviou e chamou José e o fizeram sair correndo do cárcere e lhe cortaram os cabelos e mudaram as suas vestes e apresentou-se a faraó. Os eventos demonstram agora que nenhuma mão humana poderia manipular. Só Deus poderia ter feito tal coisa. Isto nos ensina que devemos deixar que o Senhor planeje por nós. Os homens se esqueceram de José, mas é duplamente certo que Deus nunca se esqueceu de José, e tampouco ele se esquece de nós. Esta é pelo menos uma das razões porque devemos olhar para Deus, em lugar de olhar para os homens. E disse Faraó a José: eu tive um sonho, e não há ninguém que o interprete, mas ouvi dizer de ti que, quando ouves um sonho, tu os pode interpretar.
Agora presta atenção na humildade de José quando responde a Faraó a respeito desses dons que Deus usou ele. Não como alguns dizem, eu tenho o dom de falar em línguas, eu tenho o dom de revelação, eu tenho o dom de visão. Meu amigo, você não tem dom de nada. Você é absolutamente nada. Se Deus te tirar da terra agora, muito menos o seu ministério. Então preste atenção. E disse Faraó a José, de novo no versículo para te entrar na explicação. Eu tive um sonho e não há ninguém que o interprete. Mas ouvi dizer de ti que quando ouves um sonho, tu os pode interpretar. O Senhor, uma vez mais, utiliza os sonhos para revelar a sua vontade. Aleluia! Logo, quando Deus fala ao seu povo, ele usa os profetas. Ele usa os profetas em sonhos ou em visões. Se aparecer alguma misura na sua frente e dizer que viu a sua vida, repreenda, porque é obra do cão. Amém? Deus interpreta as nossas vidas. Ele nos fala por meio de sonhos e por meio de visões. Hoje ele fala por nós por meio da sua palavra. Aleluia! Se você estiver a palavra no seu coração, Jesus está lá. Se você não estiver também, ele não está. Porque é assim que ele nos ensina em João. Se a minha palavra permanecer em vós permanecereis em mim. Amém? Então é a palavra de Deus. É o devocional diário. E diz assim, a explicação do versículo 15. O Senhor, uma vez mais, utiliza os sonhos para revelar a sua vontade. O propósito maior é a vontade de Deus, e não a sua. Amém? E respondeu José a Faraó, dizendo, olha a humildade de José diante de Faraó. Não está isso em mim. Deus dará resposta de paz a Faraó. Não só interpretação, mas Faraó precisava de paz. E essa paz é Jesus, porque ele é o príncipe da paz. A primeira coisa que você tem que ter das respostas que você está esperando de Deus é a paz. Porque senão não vai adiantar nada. É a paz, é Jesus que apazigua toda a situação. Como eu disse, José foi humilde em dizer que isto não era dele, mas era de Deus a resposta. Enquanto tem gente que ensoberbece, porque eu sei revelar sonho, eu sei revelar visões. Já disse, você não sabe nada se Deus não falar por você, por meio do Espírito Santo de Deus, que é dele. O Espírito Santo é de Deus. Se ele quiser que o Espírito Santo fale por você, ele fala. Se ele não quiser, infelizmente você ficará tapado, puto, surdo, por vários anos, até você aprender que de Deus são as revelações, que de Deus são as visões, que de Deus são os sonhos para satisfazer, revelar a sua vontade, a vontade de quem? De Deus. Então vamos lá, no versículo 16. José poderia ter afirmado grandes coisas, mas ele deu a glória a Deus por ele dar a interpretação deste sonho, que eu acabei de explicar. Então, Faraó disse a José, em meu sonho, eis que eu estava em pé na margem do rio, o rio Nilo. E eis que do rio subiam 7 vacas gordas de carne e formosas de aparência, que pastavam no prado. E eis que outras 7 vacas subiam depois daquelas, fracas e de muito feio aspecto e magras de carne. Não vi outras semelhantes em toda a terra do Egito, quanto à feiura. E as vacas fracas e feias devoravam as 7 primeiras vacas gordas, e entravam em suas vísceras, mas não se conhecia que tivesse entrado nelas, porque o seu parecer era ainda feio como no princípio, e eu acordei. Vi depois do meu sonho que 7 espigas subiam em um mesmo pé, cheias e formosas, e que outras 7 espigas miúdas, murchas, abatidas do vento abrasador, subiam depois delas. E as espigas miúdas devoravam as 7 espigas formosas. E eu tenho dito isso aos magos, mas não houve quem me interprete isso. Então respondeu José a Faraó, o sonho de Faraó é um só. Deus mostrou a Faraó o que vai fazer. José colocou Deus em primeiro lugar. Ele poderia dizer assim, o sonho é um só. Eu te mostrarei a interpretação deles. Não.
foi necessário ele colocar Deus na frente. Porque José foi esquecido na prisão por anos. Então o faraó já tinha se levantado como alguém soberbo. E diante disso, o faraó ia se curvar, não de José, mas diante do Deus de José. Para justamente acontecer isso. Não se curvar diante de José, mas se curvar diante do Deus de José. Porque as revelações, as visões e os sonhos são para satisfazer a vontade de Deus. Então foi isso que José falou. O sonho foi duplo. O sonho foi duplo. Para poder, como disse José no versículo 32, derrotar a certeza divina. Para descrever o seu cumprimento imediato, como também o seu cumprimento futuro. No versículo 32. Vamos dar uma lida aqui no 32. 32 está longe. Está aqui. E aconteceu o sonho a Faraó por 2 vezes, porque estas coisas é determinada por Deus, e Deus se apressa em fazer. No versículo acima, aqui no 25, ele diz: Então respondeu José a Faraó: O sonho de Faraó é um só. Deus mostrou a Faraó o que vai fazer. Vamos lá, prosseguindo. O sonho foi duplo, para poder, como disse José no versículo 32, denotar a certeza divina para descrever o seu cumprimento imediato, como também o seu cumprimento futuro. As 7 vacas formosas são 7 anos, e as espigas formosas também são 7 anos. O sonho é um só. Também as 7 vacas fracas, feias, que subiam atrás delas, são 7 anos. E as 7 espigas miúdas e murchas do vento abrasador serão 7 anos de fome. Há muitos anos descobertas que envolvem a primeira catarata em El Cabo. Registram o fato desses 7 anos de fome. A data indicada é 1700 a.C. Esta data concorda com a cronologia bíblica. Esta é a palavra que respondo a Faraó. O que Deus vai fazer, mostrou a Faraó. Eis que vem 7 anos de grande fartura em toda a terra do Egito, e depois deles virão 7 anos de fome, e toda aquela abundância será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E aquela abundância não será conhecida na terra, por causa da fome que haverá depois, a qual será muito grave. E aconteceu o sonho a Faraó por 2 vezes, porque esta coisa é determinada por Deus, e Deus se apressa em fazê-la. Como está na explicação aqui do 25. O sonho foi duplo para poder, como disse José no versículo 32, denotar a certeza divina para descrever seu cumprimento imediato, como também o seu cumprimento futuro. A interpretação dada por José, a qual concerne enormemente a Faraó, estava por acontecer no futuro imediato, mas, devido ao fato de que o sonho era duplo, tem também um significado quanto aos últimos tempos. O evento também será de muito maior magnitude que aquele que aconteceu nos dias de José. Como segue. Sabemos que esta terrível fome se seguirá logo após os 7 anos de abundância, e que traria os irmãos de José até ele, em última instância, junto com seu pai, Jacó. Isto representou Israel vindo a Cristo, porque José é um tipo de Cristo. O que os israelitas irão fazer na conclusão dos 7 anos do período da grande tribulação. Portanto, os 7 anos de fome assinalam os 7 anos vindouros do período da grande tribulação, profetizado por Daniel e predito por nosso Senhor. Leia essas referências para enriquecer a sua leitura. Daniel, capítulo 9, versículo 27. Daniel, capítulo 9, versículo 27. Mateus, capítulo 24, versículo 21. Mateus, capítulo 24, versículo 21. Assim também, o vento abrasador, mencionado no versículo 27, está relacionado ao grande período da grande tribulação que está por vir.
que afetará a toda a face da terra e que terá o seu começo no meio Oriente. Quanto aos 7 anos de abundância que precederam imediatamente os 7 anos de fome, a contemplá-lo no sentido profético, podemos tomar o número 7 em duas maneiras diferentes. O número 7, que é o número da perfeição de Deus, pode estar relacionado à igreja e a seu apogeu, quando então será tirada do mundo imediatamente antes dos 7 anos da tribulação. Os 7 anos de fome também podem corresponder exatamente aos 7 anos vindouros da grande tribulação. Os 7 anos de abundância podem referir-se à colheita tremenda de almas, precedendo imediatamente ao arrebatamento, que será seguido pela grande tribulação. É muito possível que os dois sonhos desempenhem um papel nessa cena. Haverá uma grande colheita de almas, o cumprimento da profecia de Joel, que prediz que da parte do Senhor se derramado do seu Espírito sobre toda a carne. Pedro sugere que isso será nos últimos dias em uma medida maior do que jamais se presenciou e que se concluirá os tempos da igreja. Aleluia. Atos, capítulo 2, versículo 16 a 21. Atos, capítulo 2, versículo 16 a 21. Portanto, previna-se Faraó agora de um homem prudente e sábio, e ponha-o sobre a terra do Egito. José, mais uma vez, ele é humilde. Ele não disse: Faraó, eu fiquei na prisão injustamente por esses anos, eu quero que tu me dê essa liderança. Eu interpretei o sonho e por pagamento eu quero isso, porque se não fosse eu interpretar o sonho, você não teria descoberto essa realidade para o seu futuro. Não, negativo. José mais uma vez foi humilde em dizer: portanto, previna-se Faraó agora de um homem prudente e sábio e ponha-o sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre o país e tome a quinta parte da produção da terra do Egito nos 7 anos de fartura e ajuntem toda a provisão destes bons anos que vêm e armazenem o trigo, grãos, debaixo da mão de Faraó para mantimento nas cidades e guardem-no. E esteja aquela provisão em reserva para o país, para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, e o país não perecerá de fome. Esta fome foi designada por Deus, não só para abençoar e instruir o Egito, mas principalmente para ser o meio de trazer os irmãos de José em arrependimento até os seus pés. Tudo isso é também, como já foi dito, um quadro dos fatos no presente e no futuro. Aleluia. Irmãos, vou falar algo importante agora para você aplicar. Vemos que José ele foi um administrador muito grande. Tudo isso é administração. Deus ele trabalha com administradores. De quê? Do que é seu. Tudo que nós temos, que somos salvos em Cristo, tudo, do vestir ao calçado, à moradia, ao transporte, ao emprego, ao ganho, ao salário e à prosperidade, à saúde. Tudo é do Senhor. O que acontece? Nós somos mordomos. Nós somos apenas administradores de tudo o que Ele dá. O que eu quero dizer com você? Que se você, irmão, pastor, obreiro, líder, servo, diácono, bispo, seja lá na mais alta patente eclesiástica, você está passando por algum problema de finanças, você não consegue administrar o seu ganho. Por mais que você ganhe muito, você ganhe 10, você gasta 20, ou você ganhe 10 e gasta 30, não consegue administrar as suas finanças. Sempre na sua casa acaba antes de 15 dias. Sempre a sua provisão acaba antes de 15 dias. E você faz provisões, ou seja, vai no supermercado, renova a sua despensa para 1 mês e meio. E antes de 15 dias tudo acaba. Preste atenção. Armazene.
Não gaste naquilo que não vai satisfazer aquilo que é a necessidade básica do ser humano, que é a alimentação. Se você quiser ser próspero, comece administrando aquilo que mais pesa, que é claro que é a alimentação. Armazene por 3 meses a alimentação. Depois você vai ter 3 meses sem repor na sua despensa. E esse você vai aplicar numa roupa, vai aplicar no curso, vai aplicar para você se formar, ser um bom profissional e ganhar 3 vezes mais. Ou seja, o povo perece por falta de conhecimento da palavra de Deus. Porque isto aqui que José fez, é nada mais do que poderosa educação financeira. Amém? Aplique isso. Se você está perdendo, é porque você não sabe administrar aquilo que Deus te deu. Prosseguindo aqui na vida de José. E esta palavra pareceu bem aos olhos de Faraó e aos de seus servos. Faraó recolheu, Faraó reconheceu a sabedoria do que ele estava escutando desse José, desse jovem José. Presta atenção, desse jovem José. Quando José se apresentou diante de Faraó, ele ainda era jovem. Então, muito cedo ele desceu para a prisão. Bem cedo. Não temos ideia de quantos anos passou. Não temos. Mas como o Faraó disse aqui, como na explicação fala na verdade, Faraó reconheceu a sabedoria no que ele estava escutando desse jovem José e disse Faraó a seus servos: acharíamos outro homem como este, em quem haja o Espírito de Deus? Mais uma vez, povo do Brasil, de Manaus, do estado do Amazonas, pare de teimar. Deus colocou José como governador do Egito para administrar o reino ali de Faraó. Deus levantou o governador cheio do Espírito Santo. Deus levantou o governador cheio de sabedoria, que o Faraó se curvou diante da sabedoria de José, que não era de José, mas era do próprio Deus. Ou seja, mais uma vez, se a nação brasileira, se o povo amazonense perece hoje, é porque o povo está escolhendo os eleitos para dirigir a cidade, para governar a cidade, pela sua vontade, mas não pela vontade de Deus. Hoje, o povo vai começar a perecer, porque estão aplicando coisas que disseram que não iam fazer. Começando aí pelo aumento do transporte. Aleluia. Então, nas próximas eleições, o povo teimoso, procure Deus, que Deus vai falar a você quem que ele quer levantar para eleger como propriedade dele a cidade. Amém? Prosseguindo. E disse Faraó a seus servos: acharíamos, né, como lemos, mas vamos ler de novo. Outro homem como este, em quem haja o Espírito de Deus. A expressão Espírito de Deus, que foi utilizada por Faraó no hebraico, é Ruach, Elohim, que foi entendida por Faraó como que se referindo à sagacidade e inteligência de uma deidade, ou seja, de um Deus. Fora disso, ele não teria tido conhecimento quanto ao que ou quem é na realidade o Espírito de Deus. E disse Faraó a José: visto que Deus te tem feito saber tudo isto, não há ninguém tão entendido e sábio como tu. José, que até na humilhação chega a ser o intérprete dos pensamentos e conselhos de Deus, e em sua sessão pode executar estes conselhos, subjuga todo o Egito ao que está sentado no trono. Em tudo isto era José o maravilhoso tipo completo de Cristo, que na humilhação de seu primeiro advento revelou os conselhos e o afeto do coração de Deus, e que estabelecera na glória de seu segundo advento o reino de Deus em poder sobre toda a terra.
Tu estarás sobre a minha casa, e por teu dito se governará todo o meu povo. Somente no trono serei eu maior que tu. Então, no momento, José foi posto na posição augusta de primeiro-ministro do Egito. Portanto, era um dos varões mais poderosos da terra. E disse mais Faraó a José: eis que eu te tenho posto sobre toda a terra do Egito. Então, Faraó tirou o anel da sua mão e o pôs na mão de José, e fez vestir de roupas de linho muito fino, e pôs um colar de ouro em seu pescoço. Ao dar o seu anel a José, Faraó declara o fato de que a posição de José era real e não simplesmente honorária. A autoridade de José era absoluta e universal, que é o que foi. Não havia nenhuma parte do Egito sobre o qual ele não tivesse controle. E o fez subir em seu segundo carro que tinha, e apregoaram diante dele, dobre o joelho, e assim o pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José: eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará sua mão ou o seu pé em toda a terra do Egito. E chamou Faraó a José pelo nome de Zafenate-Paneia. O nome que Faraó deu a José era profético. Seu nome hebreu, José, significa Jeová acrescentará. Seu nome egípcio significa vida mais abundante. Portanto, em essência, os dois nomes significam Jeová acrescentará vida mais abundante. Aleluia. O que descreve também Cristo em João 10:10, que sabemos. E lhe deu por mulher a Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On, e saiu José por toda a terra do Egito. E era José da idade de 30 anos, quando foi apresentado diante de Faraó, rei do Egito. E saiu José da presença de Faraó e transitou por toda a terra do Egito. Nosso Senhor também começou seu ministério público com a idade de 30 anos. E produziu abundantemente a terra durante os 7 anos de fartura. E ele, José, ajuntou todo o mantimento dos 7 anos que houve na terra do Egito. Guardou o mantimento nas cidades, pondo em cada cidade o mantimento do campo que estava aos seus arredores. E armazenou José muitíssimo trigo, grãos, como a areia do mar, até não poder mais contar, porquanto não havia numeração. E nasceram José 2 filhos, antes que viesse o primeiro ano de fome, os quais deram à luz a Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E chamou José ao nome do primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. E o nome do segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. A José foi dada uma esposa gentia, que é um tipo da esposa dada a Cristo, porque a igreja é principalmente gentílica. Manassés significa esquecimento, enquanto que Efraim significa fecundidade. É indicativo da condição espiritual dele, do esquecimento da injustiça que lhe fizeram e de como o Senhor o prosperou. Deve ser uma lição para nós. Aleluia! E então se cumpriram os 7 anos de fartura que houve na terra do Egito. Irmãos, se você não conseguir alcançar, entender o que eu li, escreva no comentário do vídeo. Tem como fazer de novo essa live mais lento, para a gente pegar a leitura, para a gente poder escrever as interpretações que eu quero aplicar na minha vida, para me mudar de vida, para mim ser na situação de fome, para mim também prosperar, ser um José, ser um acrescentador, ser aquele que Deus acrescenta, ser aquele que cresce, ser aquele que sempre está procurando subir degrau. Amém? Aplique a palavra de Deus na sua vida. Aplique essa administração de José dentro da sua casa, começando por sua despensa, que você vai começar a aplicar a sua vida financeira em todos os aspectos e em todos os lados. Depois, você não vai mais estar tomando emprestado de ninguém. Você não vai mais estar tomando dinheiro emprestado para ficar na mão de banco nenhum, na mão de agiota nenhum.
você vai ter para emprestar, ou seja, você vai ser um empreendedor para ganhar. Faça isso, que vai dar certo, sobre a palavra de Deus. Se não der certo para você, eu paro de ler essa palavra agora mesmo. Amém? Eu nunca mais falo dela. Continuando. Do versículo 54 ao versículo 57, vamos falar da fome que começou no Egito. E começaram a vir os 7 anos de fome, como José havia dito, e houve fome em todos os países. Refere-se a todas as terras do Meio Oriente. Mas em toda a terra do Egito havia pão. Se o Egito que tinha mantimentos, e porque Faraó deu crédito ao que havia dito ao Senhor, e ungiu José para dirigir o projeto, o grande projeto de Deus. Só deu certo, porque Faraó deu crédito. Quando você vai a uma igreja, a ouvir um culto, você está ali com a tua vida toda esculhambada, mas o teu orgulho não deixa você entregar sua vida a Jesus. Quando você não faz isso, você não dá crédito à palavra de Deus que está sendo dita. Se Faraó deu crédito, aceitou a palavra, e depois o seu país foi o que foi, nessa época, grande, rico, quem é você para não dar crédito ao convite de Jesus para você entregar sua vida a Ele, para Ele fazer de você grande? Mais uma vez, Faraó prosperou porque deu crédito à palavra de Deus. Quer prosperar? Quer sair da miséria? Quer sair da pobreza? Dê crédito a Jesus quando Ele te chamar. É aquele convite mesmo. Quando no final do culto os pregadores fazem. Quem é que ouviu a palavra de Deus? Quem é que entendeu a palavra de Deus e quer entregar sua vida a Jesus? Faça isso. Como eu disse, se a tua vida não mudar, para de pegar essa palavra hoje. Amém? Continuando. E começaram a vir os 7 anos de fome, como José havia dito, e houve fome em todos os países. Refere-se a todas as terras do Meio Oriente, mas em toda a terra do Egito havia pão. Se o Egito que tinha mantimentos, e porque Faraó deu crédito ao que havia dito o Senhor, e ungiu José para dirigir o projeto. E quando se sentiu a fome em toda a terra do Egito, o povo clamou a Faraó por pão, e disse Faraó a todos os egípcios: ide a José, e o que ele vos disser, fazei. Nenhuma nação teve um varão mais honesto para guiar os seus assuntos como tinha o Egito a José. E a fome estava por toda a terra, nessa parte do mundo. Então abriu José todos os celeiros onde havia e vendia aos egípcios, porque tinha crescido a fome na terra do Egito, assim como o Senhor disse que ia acontecer. E de todas as terras no Meio Oriente vinham ao Egito para comprar grãos de José, porque em toda a terra tinha crescido a fome, porquanto houvesse sem dúvida muitas razões para a fome. Ao menos uma das razões principais era a de trazer Jacó e a sua família para o Egito, assim como a grande tribulação vindoura trará Israel para Cristo. Aleluia! Aleluia! Creio que esta palavra vai ser de grande, extrema sabedoria para a sua vida e de grande aprendizado e aplicação para a sua vida agora. O que você esteja passando é de tribulação, de dificuldade. Como disse, e a palavra de Deus ela se completa. O povo hoje, em geral, em toda a terra, seja quem for, seja crédulos ou incrédulos, não prospera, porque falta conhecimento da palavra de Deus. Aleluia. Aplique a palavra, leia a palavra. Se grude nessa live, leia e assista ela até o fim, até o final. Porque se você aplicar, Deus vai mudar a sua vida. Você será o grande administrador da sua família, da casa de Deus. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus te proteja, tenha misericórdia de ti. Que Deus te proteja e tenha misericórdia. Que Deus levante o seu rosto sobre ti. E que o Senhor dos Exércitos te dê hoje paz. Se você está passando por esse período de fome,
de guerra, de tribulação. Aplique a palavra e seja o vencedor, assim como José. Aleluia. Até a próxima live, se Deus nos permitir.